Meu nome é Jaqueline Ribeiro, tenho 47 anos, sou técnica capilar. Vim de uma infância muito conturbada, onde eu fui criada no meio de muitas discussões, muitas brigas, muita violência do meu pai para com a minha mãe, né? Onde chegou um momento, meu pai ele tinha uma arma em casa que ficava guardada dentro do guarda-roupa. Uma determinada situação foi algo que marcou muito a minha infância. O meu pai, no meio da discussão com a minha mãe, ele pegou aquela arma, ele deu um tiro e veio ultrapassar o guarda-roupa do quarto dos meus irmãos. Até o momento que eu peguei aquela arma, eu lembro que tinha várias balas, né? E eu pegava aquela arma e engatilhava na minha cabeça, mas eu não tinha coragem, né, de atirar. Mas por diversas vezes eu fazia isso. E depois de algum tempo, né, eu lembro que por volta dos meus 12 anos, meu pai e minha mãe veio se separar e meu pai foi fazer a vida dele, né? Aos 15 anos eu vim perder a minha mãe e aí foi muito difícil, porque já não tinha meu pai presente, ficou eu e mais 2 irmãos e era muito difícil. A minha convivência foi com meus irmãos quando aos 16 eu fui embora de casa, onde eu comecei a beber e eu bebia à noite. Chegava o final de semana, sexta, então eu virava, chegava às 6 da manhã em casa, dormia um pouco, ia trabalhar às 8, já pensando como que ia ser, e à noite eu virava à noite outra vez, e foram constantes, foram alguns meses constantes disso. Eu tinha uma depressão, né, que eu carreguei por muitos anos da minha vida, foram 16 anos de depressão, e os sintomas que eu sentia de formigamento, palpitação no coração, aquela dor, aquela coisa terrível, né? Então eu achava que eu ia morrer. E eu comecei a ver médico por médico. E todos eles eu via que tinham sintomas. Eu comecei a passar em todos os médicos. Aí no caso, a minha cabeça já estava doente, a minha mente já estava doente, né? E depois de 4 anos de tratamento, foi diagnosticado que eu estava no estado de depressão. Eu fui para o psiquiatra e a médica falava para mim que eu ficaria aproximadamente uns 3 anos tomando aquela medicação. Eu não dormia. Para dormir, eu tinha que tomar um remédio. Para eu acordar e ficar bem, eu tinha que tomar outro remédio. Eu só chorava, a minha vida era só chorar, só chorar. O pior era o vazio dentro de mim, aquele vazio que nada preenchia, aquilo dali doía dentro de mim. Era uma dor insuportável, uma dor assim que nada. E eu falava assim, meu Deus, até quando eu vou ficar desse jeito? E eu percebia que muita gente se afastou, porque quem vai querer ficar perto de uma pessoa que só chora ou só reclama, ao ponto de ter, no momento do meu trabalho, influenciou de uma certa forma que eu não conseguia, meu trabalho não rendia mais. Porque como vai render? Você chega no trabalho, te dá suas crises de pânico, né? Aí eu não conseguia ficar, porque teve um momento também que os remédios também não faziam mais efeito. E foram aumentando as dosagens. Para quem começou a tomar com 2, 3 gotas de um remédio que eu tomava, eu nem terminava de tomar, praticamente já me apagava, já não fazia mais efeito. O organismo ele já não fazia mais efeito. Teve uma circunstância que marcou muito na minha vida, porque diante da depressão, sem saber o que fazia da vida, sem ter rumo, sem ter vontade de viver, passou muitas das vezes a vontade de tirar a minha própria vida. Eu achava que se eu tirasse a minha vida, resolveria o meu problema. Tirando a minha vida, ia acabar aquela dor, aquela angústia que eu sentia, o vazio ia embora. Uma certa ocasião, eu tenho uma escada na minha casa, eu pensei em amarrar uma corda ali e me pendurar. Mas, graças a Deus, Deus não permitiu isso. E não foi só uma vez, né? Foram algumas vezes. Um dado momento eu estava no centro de São Paulo, tem um viaduto que chama Viaduto do Chá, e eu passando ali, eu me lembro que eu estava chorando muito, e numa crise muito forte, eu me deparei na frente daquele Viaduto do Chá e eu quis me lançar dali de cima. E de um lado uma voz falava assim, acaba com tudo, agora vai acabar, chega, você vai resolver o seu problema, acaba com tudo. Do outro lado, uma voz bem mansa falava assim, não faz isso. E naquele dia eu pedi socorro para Deus. Eu me lembro claramente que eu pedi socorro, falei, Deus, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais. E aí eu cheguei na minha casa e quando eu olhei tinha só o meu cachorrinho. E eu me deparei naquele dia que eu estava sozinha. Naquele dia eu falei, nossa, eu tô sozinha. E meus filhos
mal queria falar comigo. E eu comecei incessantemente buscar. Comecei a lembrar, né? Comecei a lembrar de Deus novamente. Comecei a falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? Minha vida está destruída. Me ajuda, eu quero o Senhor de volta, mas eu não tinha força. Eu recebia, porque as pessoas tentavam chegar perto de mim e falar das coisas de Deus, mas eu não queria ouvir. Mas eu também tinha vergonha de pedir ajuda. E tinha uma amiga minha que ela já é da fé, ela já estava há 8 anos na fé. E ela sempre me via, porque como eu ia, ela tem um salão de cabeleireiro, eu ia no salão dela para arrumar o meu cabelo. E ela olhava para mim e ela falava assim, Jaque, você tem que sair dessa vida. Você não pode ficar desse jeito. Como que pode você viver desse jeito e só embaladas, né? Deus, ele tem algo para fazer na tua vida. Você não pode apagar. E ela me fez um convite. E eu vim, né? Cheguei aqui numa quinta-feira. E quando eu entrei, primeira vez que eu pisei no Templo de Salomão, porque eu ouvia falar da Universal, tinha muito preconceito. A visão que eu tinha do Bispo Macedo era as piores que tinha, né? Ele rouba, ele é charlatão, ele engana as pessoas. O pior dele fazer tudo isso é que ele usa o nome de Deus. Eu falei, meu Deus, como que ele pode usar o teu nome? E o nome do Senhor em vão, enganando as pessoas. Então foram várias situações que eu via ouvir falar mal da Universal. Eu tinha uma ignorância, né? Hoje eu entendo que eu era cega. Eu vi uma igreja universal e atravessava a rua. Eu não entendia, né, o trabalho da igreja. Mas na madrugada eu escutava o Fala Que Eu Te Escuto. E inclusive uma das vezes que eu estava lá no desespero, eu escutei e eu ficava assim, como que esse homem sabe o que eu estou passando? Né? Como que ele sabe? E com tanto fake news, com tantas mentiras, que hoje eu sei que é tudo mentira aquilo que era falado, né? Que eles usavam de frases, como eu vi, frases e inventavam uma série de coisas horríveis. E quando eu cheguei aqui, que eu me deparei com o Templo de Salomão, eu fiquei em estado de choque, assim, eu fiquei impactada, porque aí eu senti uma paz tão grande, mas tão grande dentro do meu coração que eu não sentia há muito tempo. E eu fiquei deslumbrada. Eu olhava para aquele altar, a minha mente, com tantas coisas, porque eu queria resolver tudo. Eu cheguei aqui, eu queria resolver o problema da minha vida sentimental, da minha vida financeira, da minha vida profissional, da minha vida familiar, eu queria resolver tudo. E eu tive que entender, né, que a partir daquele momento eu tinha que resolver cuidar da minha vida. Eu tinha que cuidar da minha vida primeiramente. Foi quando eu entendi. Eu não entendia muitas das coisas que saía do altar, mas uma coisa eu entendi, que eu tinha que primeiro deixar todos os problemas de lado e primeiro cuidar de mim, porque seria como se eu estivesse me afogando. Como que eu ia socorrer os meus filhos, eu ia resolver os meus problemas, se eu não conseguisse cuidar de mim? Porque a minha estrutura estava totalmente abalada, eu não tinha estrutura para nada, eu não tinha estrutura psicológica, eu não tinha estrutura física, eu não tinha estrutura para nada, para nada. E eu comecei a vir, já comecei a fazer as correntes de libertação, porque eu precisava de me libertar. E comecei a fazer as correntes de libertação, comecei a vir 2 vezes só por semana, né? Eu vinha às quintas e às sextas-feiras. E após fazer uns 3 meses aproximadamente, ter feito as correntes, eu já estava totalmente liberta da depressão, totalmente. Eu já não precisava mais tomar remédio, eu já não sentia mais aquele tristeza, aquele vazio. Foi quando eu entendi também que eu tinha que ter o meu encontro com Deus. E o meu encontro com Deus foi muito lindo, porque eu mesmo estando, buscando, orando, né, foi um processo. E eu contava o meu testemunho. Eu não falava nada, ainda que eu via grandes testemunhos na igreja, mas eu comecei a contar o meu testemunho. O que Deus fez na minha vida, como que eu era, como que eu cheguei na igreja e o que Deus fez depois, né? Então isso para mim foi assim, não tem nada no mundo, não tem riqueza, não tem dinheiro no mundo que vá suprir um dia
a minha vida do que é ter o Espírito Santo. E o melhor de tudo foi, após ter recebido o Espírito Santo, né, já estava tão maravilhoso, foi receber de volta a confiança dos meus filhos. Porque quando o Espírito Santo ele entra na vida da gente, existe uma transformação, existe uma mudança e uma transformação. O meu maior prazer é estar dentro da minha casa. Eu tenho uma alegria, eu tenho paz. Se meus filhos estiverem em casa, eu tenho felicidade. Se meus filhos não estiverem, eu estiver sozinha, eu amo estar sozinha. Eu amo viver a vida. Eu não tinha felicidade, eu não tinha vontade de viver. Eu amo viver. Eu falo assim que eu tinha que viver, o dia tinha que ser 48 horas, porque eu gosto de ver a cada minuto, né? Então hoje é uma nova vida, é um novo momento que eu vivo na minha vida e hoje eu vivo pelo Senhor e para o Senhor.